Está começando mais um Na Ponta do Lápis e estamos no início do ano e o começo de ano é um momento ideal para reavaliar as metas e colocar as finanças em ordem para quem está com o nome negativado. Por isso eu estou aqui com o economista Diego Ramiro, que vai passar todas as orientações necessárias para você que está negativado com o nome sujo limpar o seu nome. Diego, né, para a gente começar, o que seria estar com o nome sujo, né, estar com o nome negativado? Bom, olá Rafael, obrigado mais uma vez pelo convite aqui da TV Câmara. Eu acho que esse assunto, quando a gente fala de dívida, é muito desafiador. Acho que a pessoa, ninguém gosta de ter o seu nome exposto negativado, né? Sua pergunta falou o que significa isso. Na verdade, significa que quando você está negativado, algum na lista de crédito, alguma empresa de crédito, hoje no Brasil basicamente são duas, né? A Serasa, a SPC, elas pegam o seu nome e colocam numa lista onde várias outras empresas, no qual provavelmente você vai ter que ir lá para comprar, diz assim que você não é um bom pagador, coloca um score de crédito, diz, olha, um exemplo aqui, o Rafael não é o caso, é só um exemplo, Rafael está negativado porque ele tem alguma pendência com alguém. Então isso serve para quem? Tanto para os varejistas, lojistas, pessoal do comércio e para quem vende, por um lado se resguardar, saber quem são os bons pagadores, e por outro lado, quem são os maus pagadores, e no maus pagadores, não que quem seja negativado é um mau pagador. Todo mundo tem suas dificuldades. No Brasil é muito difícil, o custo de vida está muito caro, mas significa que você está com o seu nome numa lista onde você é tido como um mau pagador. Isso significa estar com um nome negativado, um CPF negativado em alguma dessas empresas, tá? Acho que é bom a gente começar explicando um pouquinho o que é isso. Não é muito legal, mas basicamente é isso. E para quem está nessa situação, né, qual que é o primeiro passo para tentar fugir, sair dessa situação do nome negativado? Eu gosto de dizer que você que está com o nome sujo é muito desafiador, mas duas coisinhas que você tem que estar bem em mente. Primeiro é ter paciência, porque não é uma coisa que você vai resolver de uma hora para outra, né? O dinheiro não cai do céu. Você está negativado é porque aconteceu alguma situação, algum imprevisto. Então, primeiro, ter paciência para você conseguir fazer o segundo passo, que é a organização. Se organiza. Entende como essa dívida. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando ela está negativada, ela fica desorganizada e aquilo mexe com a gente, né? Eu trabalho já há muitos anos com finanças e eu digo que a finanças mais difícil não é as finanças corporativas da empresa, é as finanças pessoais. Porque as finanças pessoais é aquela é a nossa. E a gente tem o hábito de fazer o quê? De gastar mais, às vezes falar, ah, eu mereço, então vou sair, vou viajar, eu tô mal, vou pegar aquela reserva que era importante e gasto por outra coisa, porque é muito individual. Eu posso me auto-sabotar. Diferente quando é finança corporativa, que eu tenho empresa, controladoria, tenho governança, tenho outras pessoas que me ajudam na organização. Então eu digo que o primeiro passo que a gente tem que fazer é faça um diagnóstico de todos os seus gastos. Primeiro passo. Entenda a sua situação. Eu tenho algum lugar onde eu consigo, talvez, reduzir um gasto para pagar aquela dívida? Entender da onde vem a natureza da dívida para que isso não vire o que é o principal, bola de neve. Ter uma dívida é muito comum, né? O brasileiro tem dívida, né? Todo mundo que hoje que compra parcelado é uma dívida de longo prazo, mas se ela está controlada, É uma é coisa. uma coisa, outra coisa é quando ela se descontrola. E o descontrole vem muito porque a pessoa ela se desespera e mentalmente ela fica assim, totalmente descontrolada e às vezes ela fala, quer saber, tô devendo, esquece, agora isso vai pro pau. E aí se você deixa, não seja assim. Do mesmo jeito que nós temos que ser resilientes para os nossos investimentos, também tem que ser com as nossas dívidas, porque já adianta aqui para quem está nos assistindo. Tudo na vida tem solução. E o outro passo que eu acho que a gente vai comentar é as empresas para qual você está devendo, elas hoje têm um total de interesse em fazer o quê? Acordos. Então, primeiro, não fuja da responsabilidade. Né? Eu sei que eu devo, eu sei que tem problema, mas a primeira coisa, sente e tente negociar. Porque o que essas empresas, para quem você está devendo, a primeira coisa que ela quer receber. E ela vai entender, e você tem que fazer se entender, que você consegue pagar, porém talvez não naquele momento e não todo aquele valor. Então tentar parcelar, alongar. Então a dica aqui inicial desse nosso bate-papo é se organiza e não fuge da responsabilidade porque é fácil resolver. E aí você falou da questão das empresas, né? Negociar com os credores é fundamental para tentar sair dessa situação, né, Diego?
Porque eu sempre brinco e falo assim, a empresa para qual você deve, a pior coisa que ela vai fazer é matar para quem deve, porque aí ela não vai receber nada mesmo. Então, hoje, os credores, e no Brasil existem muitos mutirões, feirões, que até esses órgãos fazem, juntam dos dois lados a empresa e o devedor, para que eles sentem e, em comum acordo, consigam pagar. Porque o principal hoje, e não estou dizendo que a culpa é da empresa, não, e eximindo quem está devendo. Claro que quem está devendo, ele deveria ter pago. Mas hoje no Brasil, infelizmente, nossos juros é Muito muito alto. alto. Você vai pegar um exemplo, você pega um cartão de crédito hoje que o rotativo chega a 15% ao mês. Então, chega a ser uma dívida assim impagável em determinado momento. Então, os bancos sabem disso, algumas empresas sabem disso. Então, senta, negocie, mostre o que você pode, não agrade ninguém. Né, aquele momento. Às vezes faz sentido, não, eu me negativem para que eu possa, através desse protesto, sentar com a empresa e falar, olha, minha situação eu não consigo pagar, por exemplo, R$ 1.000 por mês que é a dívida, mas eu consigo 200. 200, você me alonga? Então, hoje o diálogo entre o credor e o devedor está muito mais fácil e as empresas estão muito mais é, adeptas, familiarizadas a fazer esse tipo de acordo. Isso é muito comum. E depois dessa questão da negociação com os credores, que você também citou um pouco antes, é a questão de honrar com os acordos feitos, né? Perfeito. Primeiro de tudo, assim, não tem. Eu sempre falo para todo cliente que nos procura e está nessa situação, eu falo assim: não tente resolver de uma hora para outra. Primeira coisa, priorize as dívidas mais caras. Primeiro, olha aquela que é os juros mais absurdos. Vamos começar a atacar por elas. Eu estava comentando hoje sobre investimentos. Não adianta você pensar em investimentos se você tem uma dívida. Não tem um investimento hoje no Brasil que paga os juros de uma dívida. Então, não pense em investir. Vamos pensar em primeiro resolver. Pega aquele seu orçamento, entende e priorize as dívidas mais caras. E vamos começar a tratar aquelas, que é aquela que vai fazer virar aquela bola de neve que eu estava comentando. Uhum. Então, priorizou aquelas, negocia com um pouco mais de folga, aí você vai começando a tratar delas. Uma de cada vez. Não vamos tentar resolver tudo de uma hora para outra. Quais as consequências de ter o nome sujo? Hoje, no Brasil, e eu acho que é muito legal, hoje todo mundo fala do Brasil, que hoje o Brasil não é um país desenvolvido e tudo mais, mas nessa área econômica nós somos extremamente desenvolvidos. Hoje todo mundo tem sistema, as empresas, hoje as informações é muito fácil, hoje qualquer um, você que for comprar, primeira coisa que o vendedor faz, ele digita meu CPF para saber se meu CPF é um bom pagador ou não. Então, quando você está com o nome negativado, significa que o lojista colocou seu CPF no sistema e apareceu lá que eu tenho alguma pendência a ser regularizada. E por isso eu estou com o CPF negativado, porque alguma empresa disse, olha, o Diego deve, então toma atento. Não significa que com o nome negativado você não consiga fazer outras coisas. Você consegue. Porém, é mais difícil você conseguir crédito se você precisar. E segundo, às vezes você não consegue comprar alguma coisa que você queria da forma parcelada, porque entende-se que com o nome negativado você não é um bom pagador. Então as pessoas, empresas, não têm o hábito de dar. E se der dinheiro para você, vai dar com juros muito mais altos do que aquele que não tem o nome negativado. Hoje tem no Brasil, acho que muitos aqui já ouviram falar, no Open Finance, que os bancos hoje compartilham entre eles informações. Não necessariamente é que a gente chama hoje do cadastro positivo, que é ao contrário do negativado. Negativado é quando essas empresas, Serasa, PC, enfim, outras, colocam o nosso CPF no sistema dizendo, ó, tal empresa, tal pessoa, perdão, tá com dívida no mercado. Já o cadastro positivo é não. Olha, o Diego, ele paga sempre as suas contas em dia. Então, hoje o cadastro positivo, ele é uma forma de talvez eu conseguir baratear. Então, muita gente que hoje tem a sua situação regularizada, faz sentido você fazer o Open Finance entre os bancos, para que os bancos hoje consigam te oferecer talvez uma linha de crédito mais barata. E para o nosso assunto aqui, que é o negativado, esse negativado, que é o que tem o seu nome sujo na praça, que é isso que a gente usa, né? Significa que para ele tomar crédito, ou vai ser menos ou com juros mais altos. Esse é o principal impacto. E o Diego, tem como a dívida caducar? O que que seria isso que o pessoal fala? Ah, daqui 5 anos a dívida caduca. O que que é isso? Bom, é muito comum as pessoas pensarem que se ficar um tempo sem pagar, essa dívida some. Não, na verdade a dívida ela nunca vai sumir. Hoje, que quando a pessoa ela é protestada num cartório, vou lá e no cartório aqui de registro, falo, vou protestar o Rafael porque ele me deve R$ 1.000. Esse protesto ele tem uma vida útil
que vai durar no máximo 5 anos. Então, esse protesto, depois de 5 anos, ele sai. Então, essa negativação some, mas não a dívida. Porque se fosse assim, todo mundo no Brasil deveria por 5 anos e sumiria e depois voltar com 5 nomes, com o nome limpo, tudo maravilhoso. Então, quando você vê caducar, significa que esse protesto, ele deixa de sumir. Mas a dívida continua lá e a gente tem que regularizá-la sempre. Como você falou, né, é as pessoas que estão negativadas, né, é aproveitar os mutirões de negociação e os feirões limpa-nome, né? Isso. Exatamente, tem que aproveitar porque, como eu disse, as empresas elas estão muito sedentas a conseguir fazer esses acordos, porque a maioria dessa dívida não foi paga, não pelo valor principal, porque o juros ficou tão alto que ela ficou. Então, no fim, a empresa quer receber o que de fato que ela deve. Imagina que você pega um cartão de crédito, tem uma fatura de R$ 1.000, você ficou um ano sem pagar, o juros foi de 200%, são R$ 1.000, dura lá, quase R$ 3.000. Então, o banco vai sentar e falar, não, se me pagar o principal mais um pouquinho, só que aí você vai achar que você tem um desconto de 60% na sua dívida. Porque hoje, infelizmente no Brasil, que tem uma taxa de juros muito alta, para quem tem dinheiro investir é bom, mas para quem tem dívida, ela é ruim. Então, os juros é um grande componente da dívida que nesses feirões as empresas estão muito adeptas a tirar do componente da dívida e só cobrar o principal e acaba sendo muito, 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 de fato, vantajoso. Diego, a gente falou das consequências de estar com o nome sujo, né? Quais são os benefícios de estar com o nome limpo na praça? Eu acho que o principal hoje é a parte de tomar crédito. Porque o brasileiro, como a gente já disse, o brasileiro não é um povo poupador. Então, às vezes, para fazer sua decisão, você quer ir lá viajar, você precisa ter um limite maior no seu cartão de crédito, você comprar a prazo. Então, você consegue linhas de crédito com juros mais baratos e você consegue maior oferta de crédito. Acho que esse é o principal ponto. Porque hoje o crédito no Brasil é a principal força que o brasileiro faz. Ele vai comprar imóvel, ele financia. Ele vai comprar uma geladeira, ele parcela. Se você tem o nome limpo, todas as suas parcelas vão ser, na teoria, mais barato ou mais fácil de conseguir do que aquela pessoa que tem nome sujo. E dicas para manter o nome limpo no futuro? Educação financeira, planejamento financeiro, é interessante? Então, como eu comentei com você, acho que é o pilar, basilar, a gente ter uma boa educação financeira. O que significa ter uma boa educação financeira? Acho que é o que a gente tá muito na moda falar hoje no Brasil. Entenda quanto que você ganha e nunca gaste mais do que você ganha. É o famoso orçamento. Acho que isso é muito difícil porque, como eu disse, a gente se sabota, a gente acaba tem muita facilidade com crédito, cartão de crédito. Eu gosto de dizer que o vilão não é o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ele é uma ótima forma de você comprar. Tem benefícios, pontos. O problema é que você não vê que você está gastando e lá no dia 15, no dia 20, vem aquele montante muito grande. Que eu sempre falo que o problema, acho que até é bom a gente, para concluir, quando a gente fala da questão do negativado, nome sujo, o maior problema nosso é a nossa gestão do nosso orçamento. O primeiro passo é conheça seus gastos, Rafael. Tem muitos gastos que às vezes são desnecessários. Eu brinco muito que o principal ponto das finanças pessoais, perdão, são os gastos fantasmas. Eu estava dando aula e perguntaram, professor, eu dou aula de mercado financeiro, o que é gasto fantasma? Aí ele falou, aquele que me assombra toda noite. Eu falei, não, na verdade o gasto fantasma é aquele que a gente não sabe que tem. Você foi aqui na sua esposa ligou, Rafael, compra pão na padaria, vai no mercado e compra leite, você vai comprando 50 ali, 20 ali, 30 ali, 40 ali, no final você fala, meu Deus, e é muito comum, né? Fatura do cartão veio 5.000, a gente sempre pensa, não, tá errado, o banco me roubou. Nunca foi a gente, porque é esse pequenininho que a gente não está controlando. Então acho que o primeiro passo é para a gente não estar com o nome negativado, conheça de fato os seus gastos, faça os gastos necessários, aqueles que não são necessários, corte, primeiro, para conseguir honrar com seus pagamentos e para depois você ser uma pessoa superavitária, conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você. Nós estamos muito aqui falando como os juros, ele acaba te atrapalhando e virando uma bola de neve negativa. Mas se o seu dinheiro tivesse sobrado, esse juros trabalharia para você e não ao contrário. Isso é o inverso, né? Seria o inverso. Diego, muito obrigado por todas essas explicações, orientações, né? Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo na ponta do lápis, todas essas dicas para limpar o nome e viver um ano, né, sem preocupações com as dívidas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço você, Rafael, e quem está nos assistindo. Olha, pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e também de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na ponta do lápis.